Olá, estamos em mais um encontro de história do cristianismo e nesse encontro eu quero falar com você sobre Martim Lutero e as 95 teses. E para iniciar eu preciso trazer uma frase muito conhecida que nos diz: tão logo a moeda no cofre ressoa e uma alma que sai do purgatório. Essa era a curta mensagem musicada através da propaganda de Johann Texel, um alemão que era autorizado a conseguir dinheiro para construir a nova basílica em Roma. Seu esquema para levantamento de fundos, a venda das indulgências. Era simplesmente, para você que ainda não compreende esse assunto, a venda do perdão. Faça com que os seus entes queridos, que já partiram, saiam do purgatório por uma pequena taxa e ganhem algum crédito adicional para os seus pecados, dizia Johann Texel. A corrupção reinava na igreja. Os cargos eclesiásticos eram comprados por nobres ricos e usados para alcançar mais riqueza e poder. Um desses nobres foi Alberto de Brandeburgo, que pedira dinheiro emprestado para se tornar arcebispo de Mainz e que precisava encontrar um modo de pagar o seu empréstimo. O Papa autorizou a venda das indulgências na região de Alberto, contanto que metade do dinheiro coletado fosse usada para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. O restante do valor levantado iria para Alberto. Todos estavam felizes, é claro, a não ser certo número de alemãos devotos, dentre eles os quais estavam Martim Lutero. Texel, monge dominicano e pregador bastante popular, tornou-se o comissário das indulgências. Esse homem viajava de cidade em cidade, proclamando seus benefícios. Ouça a voz de seus entes queridos e amigos que já morreram, suplicando-lhes e lhes dizendo: tenha pena de nós, tenha pena de nós. Estamos passando por tormentos horríveis, dos quais você pode nos redimir, contribuindo com uma pequena esmola. Vocês não desejam fazer isso? Essa era a declaração de Johann Texel. Mas, no entanto, meus irmãos, Martim Lutero, sacerdote e professor de Wittenberg, ele estava se opondo totalmente à venda das indulgências. E quando Texel chegou àquela localidade, Lutero redigiu uma lista com 95 queixas e as afixou na porta da igreja, que também servia como um quadro de avisos da comunidade. O perdão divino certamente não poderia ser comprado e vendido, dizia Lutero, uma vez que Deus o oferece gratuitamente. As indulgências, porém, eram apenas a ponta do iceberg. Lutero se rebelara contra toda a corrupção da igreja e pressionava para que uma nova compreensão da autoridade do Papa e também das Sagradas Escrituras fosse adotada. Texel logo saiu de cena. Ele morreu no ano de 1519, mas Lutero prosseguiu, vindo a liderar uma revolução religiosa que mudou radicalmente o mundo ocidental. Lutero nasceu no ano de 483, em uma família de camponeses em Eisleben, na Alemanha. Seu pai, um mineiro, levou-o a estudar direito, enviando-o para a Universidade de Erfurt. Contudo, o fato de ele ter sido poupado da morte quando um raio caiu muito próximo dele, e ele havia feito um voto a Santa Ana pedindo para que o poupasse, fez com que Lutero mudasse radicalmente de ideia. E para cumprir os seus votos a Santa Ana, ele entrou para o mosteiro agostiniano no ano de 1505 e tornou-se sacerdote 2 anos após, no ano de 1507. Reconhecendo as suas habilidades acadêmicas, os seus superiores o enviaram para a Universidade de Wittenberg, a fim que obtesse o diploma em teologia. A inquietação espiritual que atormentava outros grandes cristãos ao longo de todas as eras também logo começou a atormentar e influenciar Lutero. Ele estava profundamente consciente do próprio pecado, da santidade de Deus e da sua total incapacidade de obter qualquer favor divino. E no ano de 1510, Lutero, numa viagem para Roma, para representar a ordem dos agostinianos, ele ficou totalmente
desiludido com um tipo de fé mecânica que ele encontrou naquele lugar. E Lutero ele fez tudo o que pôde para ser verdadeiramente piedoso. Subiu até mesmo a escada de Pilatos, em que Cristo supostamente caminhou. Lutero orava e beijava cada degrau à medida que prosseguia. Mas mesmo ali, as suas dúvidas ainda estavam fervilhando. Poucos anos depois, ele voltou para Wittenberg, agora como doutor em teologia, para ensinar disciplinas relacionadas à Bíblia. E no ano de 1515, ele começou a lecionar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E as palavras de Paulo consumiram a alma de Martinho Lutero. Lutero chegou a escrever: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. Martinho Lutero chegou a dizer o seguinte: noite e dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação bíblica no texto de Paulo, em que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado para mim. E essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão do céu. Assim, mais confiante em suas crenças e com certo apoio de seus colegas, Martinho Lutero sentiu-se livre para falar contra toda a corrupção da igreja. Ele já criticava a venda das indulgências e a adoração das relíquias muito antes de Tetzel, que havia aparecido na sua região. Tetzel simplesmente fez com que o conflito alcançasse uma posição de destaque. E as 95 teses de Lutero eram profundamente restritas caso consideremos a subelevação que haviam a provocado. Afinal, era apenas um convite ao debate. Ele realmente conseguiu um debate, primeiramente com Tetzel, e mais tarde com o renomado estudioso John Eck, que acusou Lutero de heresia. No primeiro momento, parecia que Lutero esperava que o Papa concordasse com ele sobre o abuso na questão das indulgências. Conforme a controvérsia continuava, Lutero, porém, solidificou a oposição ao papado. E no ano de 1520, o Papa emitiu uma bula, um decreto, condenando as ideias do monge alemão. Porém, Lutero as queimou. E no ano de 1521, a Dieta, ou o Concílio de Worms, ordenou que Lutero se retratasse. Ali, segundo a lenda, segundo o cunho popular e também alguns livros de história, Lutero havia afirmado o seguinte: não posso fazer outra coisa. Aqui estou, Deus me ajude. Amém. Depois disso, dessa reunião, Lutero foi excomungado, seus escritos foram banidos, mas para sua proteção ele foi levado à força por seu patrono, Frederico Sábio, e ficou escondido no castelo de Wartburg. Ali ele trabalhou em outros escritos teológicos e também na tradução do Novo Testamento para o alemão popular. Contudo, a batalha estava apenas começando. Quando ousou fazer oposição ao Papa, Lutero despertou os sentimentos de independência, tanto nos nobres alemães, quanto também no povo em geral. A Alemanha se tornou uma colcha de retalhos, e à medida que alguns nobres apoiaram Lutero, e outros permaneciam fiéis a Roma. A reforma já estava em preparação também na Suíça, liderada por Ulrico Zwinglio. A Igreja e o Sacro Império Romano voltaram toda a sua atenção para as batalhas políticas que se estenderam por toda a década de 1520, quando decidiram agir de forma enérgica contra os reformadores. No entanto, já era tarde demais. E numa reunião realizada na cidade de Augsburg, em 1530, chegou perto de fazer com que a causa luterana voltasse a ficar sob a tutela romana. E Felipe Melanchthon,
amigo de Lutero, preparou uma afirmação conciliatória das ideias de Lutero, apresentando seu ponto de vista como um posicionamento fiel ao catolicismo histórico. Porém, o Concílio Católico exigiu concessões que Lutero não faria, e a ruptura se tornou definitiva. Em outro retrospecto, parece que os acontecimentos da Reforma devem muito à personalidade única de Lutero. Se não fosse a sua dúvida profunda, talvez jamais tivesse garimpado as verdades das Escrituras como ele fez. Sem seu zelo pela justiça, talvez nunca fixasse o seu protesto na porta da Catedral de Wittenberg, lá no castelo. E sua impetuosidade talvez jamais atraísse um número significativo de seguidores. E Martinho Lutero viveu em um tempo propício às mudanças. E ele também era um homem indicado para fazer com que essas mudanças, de fato, acontecessem em seus dias. Mas eu quero dizer e trazer uma curiosidade para você aqui. Eu quero falar com você sobre essas datas que envolvem o 31 de agosto do ano de 1517, o 1º de novembro e o dia 2 de novembro. Você deve se lembrar que o dia 2 de novembro é conhecido por todos nós como Dia de Finados. O dia 1º de novembro é conhecido como Dia de Todos os Santos. Então, que relação tem esses acontecimentos com o dia 31 de outubro? Bem, o Dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro, era o dia que as pessoas peregrinavam em direção a Wittenberg, para que pudessem apreciar a grande coleção de relíquias de Frederico o Sábio. Era uma oportunidade ímpar para a compra das indulgências. No entanto, no dia dos finados, cada um precisava retornar imediatamente à sua cidade para cultuar os seus mortos. Então, era comum de os peregrinos chegarem a Wittenberg no dia anterior ao dia de Todos os Santos, o dia 31 de outubro. Então, se Martinho Lutero tivesse fixado as 95 teses na porta da catedral no dia 1º, certamente ninguém ia ver, porque eles entrariam com grande rapidez, para poder tocar nas relíquias. No dia 2, ninguém mais estaria na cidade, porque já haviam retornado para as suas cidades para cultuar os seus mortos. Então, de forma brilhante, enquanto os peregrinos chegavam na cidade no dia 31 e faziam longas filas na porta da catedral para poder, logo na manhã seguinte, ser os primeiros a entrar para tocarem nas indulgências, Martinho Lutero, na véspera do dia de Todos os Santos, o dia 31 de outubro, ele vai afixar as 95 teses na porta da Catedral de Westminster. Ou melhor, lá de Wittenberg. Já estou pensando no outro fato histórico. E nessa data, as pessoas começam a se aglomerar ali e fazem a leitura daquilo que seria revelador para a sua fé. E essa é um pouquinho da história desse homem que é tão conhecido do mundo inteiro e responsável por essa grande reforma ocorrida dentro da igreja no século XVI. Espero que você tenha curtido aí essa breve aula. Siga aí o nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Que Deus assim abençoe a sua vida.